Então, boa noite a todos. É uma grande satisfação que a gente está aqui de volta para mais uma reunião do Neto Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Boa noite a todos, esperando que todos estejam tranquilos, em paz, com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre. E hoje a gente prossegue com essa perícope, Jesus em Nazaré, que está, como a gente comentou, né, está nos três evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, mas que a gente está seguindo um pouco mais perto Lucas, né, que traz um pouco mais de informações. Então, a gente só... Espera um pouquinho só. Então, só dando uma recordadazinha aqui na perícope, né, o que a gente já viu, na verdade, praticamente isso tudo a gente já viu, quase tudo, né? Então, só relembrando um pouquinho. Dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar os pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aprovado por parte do Senhor. Nós vimos até aí, né? Então, só dando uma recordada, assim, bem rapidinho, bem por cima, assim, né? Então, primeiro, ele vai para Nazaré, que é o lugar onde ele passou a maior parte da vida dele, e aqui nessa passagem aqui pela Terra, né? Então, era um local onde estava a família dele, a gente comentou sobre a família consanguínea e a família espiritual também, porque como ele conviveu a maior parte da passagem dele aqui na Terra com aquelas pessoas que estavam ali, é óbvio que ele já aprendeu, vamos dizer assim, a amar toda a humanidade, mas, obviamente, com aquelas pessoas havia um carinho especial por ter convivido com eles tanto tempo, né? Que a gente comentou sobre o que a gente entende sobre família, tanto de sangue como espiritual, né? Então, é dito que ele entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o costume. A gente lembrou que Jesus, como ele mesmo disse, né, ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la, ou veio mostrar para a gente um melhor entendimento daquela lei que já existia, né? Então, a gente lembrou que ele seguia todos os costumes da raça, os costumes do povo hebreu, né? E então, as festas, aquelas grandes festas, por exemplo, que o hebreu tinha que se dirigir a Jerusalém, ele fazia essa viagem, né? Então, como está aí, segundo o seu costume, realmente, era costume dele e era costume de todo o povo hebreu, né? E a questão do sábado, era costume de todo o povo se dirigir à sinagoga no sábado, para ouvir lá a leitura da Paraxá da semana, ou seja, do trecho da Torá reservado para aquela semana, e ouvir o comentário a respeito daquela passagem, uma interpretação de quem era encarregado no dia ali, para fazer uma interpretação sobre aquele trecho, aquela Paraxá lida, né? E levantou-se para ler, a gente comentou, vimos até um texto de Emmanuel sobre a questão do levantar-se, né, e levar a mente e o coração, né, e aí foi dado para ele o livro de Isaías, e esse trecho que está no versículo 18 e 19, é praticamente a missão de Jesus aqui na Terra. E
tá exatamente escrito aí praticamente tudo que ele veio fazer, né? Então, e esse trecho, como a gente comentou, esse trecho era um trecho muito conhecido deles, porque o profeta Isaías, a gente comentou que era o profeta, um profeta messiânico dos mais conhecidos, né? E que esse trecho, especialmente, era muito especial para eles, porque fala exatamente da vinda do Messias, né? Da vinda do Messias e do que ele estava, do que era a proposta dele vindo para cá, vindo para a Terra. Então, era um trecho, assim, de especial importância para eles, né? Então, depois disso, então, né, rapidamente só sobre o que a gente leu lá no Antigo Testamento, qual a parte que se referia aí, né, a citação de Isaías, né? E aí vem, e depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se e todos na sinagoga estavam fixos nele. Então, isso é o que, né, é a partir daqui que a gente vai comentar hoje, né? Então, primeiro, depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, isso provavelmente era assim, o costume da época. Existia uma pessoa que era encarregada de cuidar de todas as coisas dentro da sinagoga, que aí está sendo chamada de servidor, né? Provavelmente esse mesmo servidor trouxe o livro, a gente fala livro, mas eram aqueles rolos, né, de pergaminho, trouxe o livro para ele leu, então ele enrola e devolve ao servidor, que vai guardar no devido lugar, né? E aí sentou-se, o fato de sentou-se, acho que até a gente chegou a comentar semana passada, mas não quer dizer que ele simplesmente leu e acabou a atividade dele ali, né? Na verdade, o sentou-se era também um costume, porque os rabinos normalmente se sentavam para ensinar e os seus discípulos assentavam-se aos seus pés, assentavam-se no chão, né, aos seus pés para ouvi-lo. Então, esse sentou-se aí também era o costume da época que ele iria continuar agora a fazer a interpretação daquele texto, daquele trecho que ele tinha lido, né? E aí todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele, eles estavam provavelmente extremamente curiosos, ansiosos para ouvir o que Jesus tinha para falar, provavelmente por duas razões. Primeiro, por ser esse texto tão importante para eles, né, tão conhecido, né, que falava de uma coisa que era, assim, talvez a coisa mais importante para a vida deles, né, da esperança deles para uma vida melhor, né, a vinda do Messias, né, aquela figura que queria libertá-los, né, de todo o domínio romano, né, que era o que era a ideia deles, né, além do fato de ser Jesus, além do fato de ser esse texto, muito importante para eles, o fato de ser Jesus uma figura que, além de ser uma pessoa que eles conheciam, que provavelmente tinha um carinho muito grande por ele, porque tinha convivido com ele por muitos anos ali, né? Mas porque a gente chegou a perceber pela perícope que aquele grupo já tinha notícia de muitos dos fenômenos, das curas, enfim, de muitas das coisas que Jesus havia feito em Cafarnaum, em outras cidades, não é? A cura, até o Sermão do Monte, parece que foi antes disso, né? Então, todos estavam, assim, curiosos, tanto pelo trecho lido, curiosos e mais ansiosos ainda, né? Pelo trecho lido e pela figura de Jesus, que tinha ali uma importância, assim,
da amizade que tinha com eles e do conhecimento do que ele tinha feito já em outras ocasiões, né? Então, alguém quer comentar alguma coisa? Por enquanto, vamos ler um pouquinho, né? Só um comentário aqui. O versículo 20 nos diz que Jesus se sentou. Isso dá a impressão de que tinha terminado, mas em realidade significa que estava por falar, já que o orador o fazia sentado e os rabinos também ensinavam sentados e os discípulos assentados aos seus pés. Que é o que a gente começou a falar, né? E aí, o que ele fala? Depois de deixar assim o povo aqui esperando, né? Porque todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele. Quer dizer, estava todo mundo assim ansioso ali, curioso, né? Então, depois ele deixar o povo um pouquinho mesmo, um pouquinho mais curioso realmente, né? Ansioso, ele pega e diz isso. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E aí o povo deve ter caído das pernas, né? Porque ouviram exatamente o que eles jamais imaginariam que Jesus iria dizer, como comentário daquele trecho, né? E essencialmente, que a gente comentou também a semana passada, pela questão do preconceito mesmo, né? Daquele preconceito. Pô, era aquele cara que brincava aqui com a gente, que corria, né, que fizemos tanta coisa junto aqui, ralamos o joelho junto e tal, e agora chega ele e fala que com essa frase ele está dizendo que ele é o Messias, né? Agora ele vem aqui e fala isso, a gente já ouviu um monte de coisa dele, agora ele vem e fala mais essa? Como assim, né? Era um cara humilde, que nem fez as escolas de rabínicas aí, nem estudou muito, agora, como assim, né? Porque ele não eu, porque somos todos iguais aqui, né? Uma comunidade simples aqui, porque ele não eu também, né? Então, muitos assombros aí, né? Muitos assombros. Mas o que eu gostaria de comentar aqui, que, na verdade, Jesus trouxe uma nova revelação, não é isso? Trouxe uma coisa que realmente deixou muitos assim, assombrados, vamos dizer assim, né, admirados, despertou muitos corações, porque a gente comentou também, né, que apesar dele com certeza saber da condição espiritual daquele povo, mas mesmo assim ele se dirigiu para ir para lá, que era o quê? Aquela, como a gente falou, a família realmente dele, né, tanto de sangue quanto espiritual. Então, ele, na verdade, ele se dirigiu porque ele tinha como que obrigação, assim, de cuidar dessa família um pouquinho mais do que os outros, vamos dizer assim, e, e dar oportunidade para que eles também soubessem dessa condição de Jesus, dar oportunidade para eles também de refletir sobre tudo que eles tinham aprendido e abrir o coração, os olhos, os ouvidos para uma nova realidade, para um novo entendimento, né, para que pudesse auxiliá-los também num crescimento espiritual, né? Então, era uma oportunidade que ele estava dando. E ele fez isso exatamente no melhor lugar que ele poderia fazer, porque o pessoal estava dentro da sinagoga, como a gente comentou, num local onde as pessoas se dirigiam, teoricamente, para abrir o coração para um conhecimento maior, para um entendimento maior, né? Abrir o coração para um pouco mais de conhecimento. Então, era o momento certo. Teoricamente, deviam estar com os corações abertos, né? Com os ouvidos prontos para ouvir alguma coisa nova, receber mais ensinamento, receber mais conhecimento, né? Então, foi o momento certo que ele fez. Obviamente, ele não ia fazer uma coisa errada. Mas, o que eu queria dizer é o seguinte, ele trouxe uma questão muito importante para a época, tanto para
para Nazaré, como para toda a humanidade. Mas existe um outro momento que a gente pode comparar com esse, que traz, assim, também uma outra revelação, não uma outra revelação, mas um maior entendimento, uma amplitude do nosso conhecimento, né, do nosso entendimento a respeito de coisas que nós já conhecíamos, que é o quê? Que é a doutrina espírita, né? A vinda da doutrina espírita. É um momento semelhante, não é? Aqui ele tá mostrando um novo entendimento da lei que eles já tinham, do conhecimento que eles já tinham, e a doutrina espírita vem fazer o quê? A mesma coisa. Vem ampliar também a nossa maneira de entender, a nossa maneira de conhecer toda a mensagem do Cristo, né? Um melhor entendimento tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, como essencialmente da mensagem do Cristo, né? Então, eu quis colocar aqui 2 textos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo e que falam do momento da doutrina espírita, da vinda da doutrina espírita, né? Esse pedacinho aqui está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, e diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso aqui tem muito a ver com aquele trechinho que ele leu de Isaías, não é? E quando ele fala aqui, abrir os olhos aos cegos que estavam assim, cegos por aqueles dogmas da tradição, né, que não estavam fechados para um novo entendimento, né? Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. O que fez aquele povo não aceitar a mensagem do Cristo? Essencialmente o orgulho, né? Essencialmente os fariseus, né? Essencialmente o orgulho de ver um rapaz, né? Um rapaz de 30 e poucos anos, né? Falando coisas que eles deveriam estar falando, fazendo coisas que eles deveriam estar fazendo e que não eram capazes de fazer, né? Vendo assim uma luz gigantesca na frente deles que estava realmente os confundindo, né? Então, confundir os orgulhosos, mas glorificar os justos, glorificar aqueles que com o coração justo, né, aceitaram a revelação, né? Então, tem muita coisa aqui que dá para falar um monte, né? Mas vamos falar só um pouquinho, né? E peguei um outro texto também, do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 6, que é do Espírito de Verdade, né? Esse eu acho a coisa mais linda do mundo, a poesia maior do universo, essa daqui, ó. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Gente, esse texto é que eu falei, acho que é a maior poesia que existe.
sabe? E tudo que tudo que está naquele trecho lá de Isaías, está aqui também. Está aqui também. Fala do que Jesus veio fazer e do que o Espiritismo também vem reforçar e fazer de novo, né? Venho instruir, venho consolar os pobres deserdados, né? Isso aqui que eu acho fantástico, que dá uma palestra, ó. Elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Ou seja, se você está passando por uma prova complicada, né, uma dificuldade muito grande, a gente costuma dizer, é porque você merece. Mas o merece não quer dizer que é porque você fez alguma coisa complicada. O merece quer dizer que você já se elevou o suficiente para poder conseguir passar por essa prova, né? Então, tenha forças, porque se você está passando por isso, é porque você tem condições. Ele não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, né? Então, por isso que ele fala, elevem a sua resignação ao nível das suas provas. Suas provas são grandes, é porque você tem condições, você já está num patamar espiritual mais elevado, que você tem condições de passar por elas. Isso é lindo, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Né? E que chorem, né? Porque a dor é real. E ele fala, a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, ele chorou, né? Mas esperem, ou seja, tenham paciência que realmente as coisas vão passar, né? Tudo passa, como dizia o Chico para a gente, né? E aí, ó, sou o grande médico das almas, venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Enfim, é maravilhoso esse texto, dá para falar um monte também aqui, né, de cada detalhe aqui, e tem tudo a ver com o momento da segunda revelação, porque Jesus trouxe a segunda revelação, e o momento da vinda da terceira revelação, que é a doutrina espírita, né? Então, eu adoro esse texto. Algum comentário? Pode falar, Emerson. Boa noite a todos. Boa noite. É só para dizer que quantos de nós já lemos o Evangelho 1, 2, 3, 4 vezes, nunca nos damos conta desse detalhe que você estava falando, esse item número 6 aí. E é o Cristo Consolador, se não me falar a memória. Quantas vezes nós já lemos o Evangelho? Eu, por exemplo, nunca me dei conta de levar a sua resignação ao nível das suas provas. Quer dizer, é aquele negócio disso, né? A gente aprende que a gente já está preparado, a gente tem condições, só que a gente, às vezes, acha que não tem condições. E está dizendo que se nós temos essa prova, é porque nós temos condições de suportar. Mas quantos de nós não sabem disso? E já leu o Evangelho 2, 3, 4 vezes, mas só a entrelinha é que vem o espírito da palavra. Né? É bem bonito. Muito obrigado pela sua informação, tá? Obrigada, eu que agradeço. É aquela coisa, né, do melhor entendimento do que é merecimento, né? Às vezes a gente fala merecimento é porque parece que você merece uma coisa boa, né? Às vezes a gente merece uma prova, né? E a gente não pensa assim, né? A gente não pensa. Mas vamos lá. Mais um pouquinho aqui. O Emmanuel comenta exatamente esse versículo que a gente está tentando ver aqui, né? Que começou a dizer a eles: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, né? Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus. Após ler algumas promessas de Isaías, só um instantinho. Desculpa. Eu vou ler de novo. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem
vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os abriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Opa. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros, e se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deus Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. E se os interessados não se beneficiarem por ela, pior para eles. É interessante pensar em Emmanuel falando pior para eles, né? Porque é o título, né? Eu esqueci de falar. É o título do texto, né? Pior para eles. Interessante, parece assim, estranho vindo de Emmanuel, mas se eles não se interessam, se não querem ouvir, se estão com os ouvidos realmente trancados, né? Pior para eles momentaneamente, né? Mas a sementinha está lá e a sementinha vai, em algum momento, ela vai germinar, né? Comentários? Algum comentário? Oi, gente, boa noite. Eu não estou conseguindo levantar a mão aqui, que eu estou no celular. Tudo bem, querido. Sem problemas. Eu estava pensando aqui, né? A gente tem uma falsa impressão com relação a alguém que a gente conhece, principalmente com relação a nós mesmos, como se a gente desse um salto, né? De repente a gente está conseguindo, perseguindo aquelas metas que cada um tem, sabe que tem que fazer, e de repente a gente percebe ou chamam a atenção da gente como a gente está mudando. Parece que é de repente, na verdade, isso está lá germinando. Eu acho que essa expressão germinar, acho que é bem apropriada, né? Porque a gente não percebe muitas vezes que está sendo trabalhado em nós a mudança. E ela passa por um entendimento racional, né? Lógico, mas principalmente um toque no nosso coração. A gente vai se sentindo mais sensível às coisas de Jesus, né? O entendimento das leis divinas, a gente vai sentindo. E quando a gente percebe, a gente mudou. E a impressão parece até um milagre, né? Que se transformou. Mas na verdade não é isso. É que a gente vem elaborando esse processo que às vezes se é demonstrado na própria encarnação, às vezes não há outra, né? Mas eu acho que é importante a gente ver isso, sempre olhar esse lado, que isso vai germinando dentro de nós. Eu acho interessante esse entendimento. Com certeza, querido. Muito bom. Alguém levantou a mão, não sei quem é, porque não dá para ver daqui, gente. Pode falar. Sou eu, Sérgio. Essa expressão, né, que você falou, que acha estranho ele falar, é semelhante àquela expressão que Jesus falou para dois discípulos que ele mandou para uma cidade, e eles foram açoitados, né, foram sarcasteados, né, não aceitaram a palavra dos discípulos. Aí ele falou para os discípulos o seguinte: se alguém te bater, né, na face direita, você ofereça à esquerda. E se oferecer à esquerda, né, na linguagem hebraica, né, no entendimento hebraico, não é literalmente oferecer, né, a face esquerda. Seria mais ou menos isso que você falou, deixa para lá, né? Você foi levar uma mensagem, né, que foram os discípulos. Chegou lá, foi rejeitado. Eles queriam
uma atitude. O que a gente faz? A gente volta lá com o maior número de pessoas? Não, deixa para lá, oferece a face esquerda. A face esquerda seria você, né? Tipo assim, ele vai ter um momento próprio dele para aprender isso, né? Não é nesse momento que a gente quer. Eles são resistentes à palavra de Cristo. Ele vai ter uma eternidade para entender isso. É o ofereça a face esquerda. É interessante também se lembrar de outra passagem, inclusive, né, que Jesus, acho que no capítulo 10 de Mateus, né, quando ele fala para os discípulos sobre as perseguições que eles poderiam sofrer, né, então ele fala, se em alguma casa você não for recebido de forma alguma, saia e chacoalhe a sandália, tira o pó Tira o pó da sandália, né, tira o pó da Isso. sandália, ou seja, deixa para lá, não se aborreça com aquilo, não entre naquela vibração, né? Deixa aquela vibração para lá e segue o seu caminho, né? Segue a sua jornada, né? É isso E aí. nesse episódio que Jesus manda 2 discípulos a uma certa cidade, eu não me lembro agora o nome, né? Eu estudei isso há algum tempo nos estudos avançados de doutrina espírita. A reação dos discípulos era uma reação de revide, né? Tipo assim, nos açoitaram, fizeram um pouco de nós, nos bateram, a gente tem que voltar lá em maior número e fazer valer a nossa posição. E aí Jesus, né, com mansidão de espírito, ele diz, né, ofereça-lhe a face esquerda, que na cultura hebraica deixa para lá, vamos embora, cada um tem o seu tempo. Quem é? Acho que é Hermes, eu consigo ver só alguns aqui. Sou eu. Só interessante, nós vibramos na mesma frequência agora, Valdete. Enquanto o Sérgio falava, eu ia dizer isso e você falou na minha frente. Aquele sai de uma casa, raspa ali para chutar a sandália. Sacode a poeira da sandália. A poeira, eu estava pronto para dizer isso e você falou na minha frente. Não vai. Desculpa, Hermes, desculpa. Bom, seguimos mais um pouquinho? E aí, todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das suas palavras de graça que saem de sua boca e diziam, mas não é este o filho de José? Aqui é interessante, né, porque primeiro eles estavam maravilhados, né, porque Jesus tinha feito um monte de cura, um monte de coisa, tinha falado o Sermão do Monte, já tinha... Ai, saiu uma mensagem que não sei o que é. Já tinha feito uma série de coisas, né, e já tinha ensinado um monte, então, primeiro eles estavam se maravilhando com a fala, gente, o que aconteceu aqui? Era um pouquinho só. Primeiro eles estavam se maravilhando com a fala de Jesus, né, mas, que coisa, gente, o que aconteceu aqui? Sumiu o texto. Sumiu, peraí que eu vou ter que colocar lá de volta onde a gente está. Isso. Só um instantinho, pessoal. Pronto, voltou, né? Voltou? Sim, voltou. Muito bem. Então, voltando aqui ao comentário, né? Primeiro eles estavam maravilhados com alguns acontecimentos, com alguma fala dele, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala aquilo que ele... A última frase que tinha feito se cumpriu aos seus ouvidos essa profecia, né? Aí eles começam a falar, peraí, como assim? Esse aqui não é aquele cara, não é o filho de José, filho da Maria, aquele cara que vivia com a gente aqui, né? E esse versículo me faz lembrar um outro momento que eu acho que é assim, que é semelhante a esse, né? Que é quando Saulo se dirige, ainda Saulo, né? Ainda fariseu, se dirige pela primeira vez na casa do caminho,
e ele escuta pela primeira vez uma fala de Estevão, né, de Gesiel, que era Estevão naquele momento, né? Então, a princípio, ele estava se maravilhando com aquilo. Ele estava se maravilhando com aquela fala daquele menino ali, que ele estava achando maravilhoso. Ele estava se encantando realmente, né? A gente vê isso lá no Paulo Estevão, né? Mas, a partir do momento que ele começa a falar de Jesus, o filho do carpinteiro, né? A hora que ele começa a falar de Jesus como Messias e tal, pronto, acende uma luzinha ali na cabeça, no coração do Saulo, né? Porque aquilo ia contra tudo que ele tinha aprendido desde criança, que estava fazendo com que ele se tornasse ali um doutor da lei, né? Então, a princípio, se encantando, mas a partir do momento que tem essa revelação, ele muda completamente por conta do orgulho que ele tinha, da posição que ele tinha, né, do conhecimento que ele tinha. Então, guardadas as proporções, né, porque aqui é Jesus falando, né, e lá era Gesiel falando, não deixa de ser um espírito elevado também, mas não um Cristo, né? E então, guardadas as proporções, é a mesma situação. É a mesma situação, né? Primeiro se maravilha, se encanta com a fala dele, mas a hora que fala em termos de Messias, pronto, modificou tudo, né? Modificou toda a posição dele, do Saulo lá, e modifica também a situação, a posição aqui daqueles que se consideravam, a princípio, amigos de Jesus ali, né? Que conviviam com ele, tudo, né? Hoje está meio esquisito, me sumiu de novo aqui, agora apareceu de novo aqui. Bom, prosseguindo aqui, vamos ler um pouquinho. Eu peguei um texto que está no EAD, tá? Vocês devem conhecer, né? Estudo aprofundado da doutrina espírita. O preconceito e o estado de pouca evolução espiritual estão subtendidos nas seguintes perguntas proferidas. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Revela imperfeição moral quem se julga superior aos demais irmãos em humanidade. Eles apenas porque possui maior soma de bens materiais ou porque ocupa posição de destaque na sociedade. O espírita, sobretudo, que está informado a respeito das consequências do uso do livre-arbítrio, da realidade da vida no além-túmulo, dos processos de reencarnação do espírito, entre outros, deve vigiar mais os pensamentos, as palavras e os atos. E só um comentário a mais aqui, né? Quando se fala aqui apenas porque possui maior soma de bens materiais, a gente pode pensar a maior soma de conhecimentos, de revelações, sei lá, né? A gente pode incluir aqui muitos de nós espíritas que em determinadas situações aí, só porque tem o conhecimento que está retratado aqui embaixo no segundo parágrafo, né, se coloca assim como superior diante de outros irmãozinhos aí de outros segmentos religiosos que não consideram isso, né? É comum até a gente ver certos posicionamentos aí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, né? De onde ele veio, pois, tudo isso? Ainda do EAD, né? Essa pergunta revela perplexidade por parte de quem a proferiu, a despeito dos ouvintes se mostrarem maravilhados pelos esclarecimentos do mestre. Revela igualmente que eles não souberam ou não quiseram identificar Jesus como Messias aguardado, em razão de se manterem arraigados às tradições do culto religioso e à interpretação literal da Torá. Tudo bem, pessoal?
quem é? Pode falar. Vamos ver. Sou eu, Valdete. Eu estava pensando aqui também que há um desconhecimento em relação de onde vem tudo isso? De Maria, ele não é o filho de Maria, do carpinteiro, da evolução, do patrimônio espiritual que cada um adquire, né, através das vidas sucessivas. Aqui eu vejo isso também, esse desconhecimento deles, né, por essa pergunta. Muito bem lembrado, querida. Inclusive, tem um texto aqui da frente, mais à frente aqui, que vai falar exatamente sobre isso que você falou aí. Eu não lembro de quem que é o texto, mas vamos prosseguir aqui. Mas é exatamente isso que você falou. Um trechinho aqui do Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati. Custava aos conterrâneos de Jesus se convencerem dos fatos que presenciavam e darem crédito ao que Jesus ensinava. Viram-no crescer entre eles, passar sua infância e mocidade na oficina do pai, ajudando-o no labor diário. Sabiam que ele não tinha outra instrução a não ser aquela que lhes tinha dado na aldeia. Donde, pois, lhe vinha a sapiência com que discorria, a segurança com que ensinava, a autoridade com que se dirigia aos seus ouvintes, incapazes de compreenderem as energias espirituais que Jesus movimentava no desempenho do seu trabalho evangélico, recusavam-se a crer na palavra divina e persistiam na incredulidade. A sabedoria de Jesus é o elevado poder espiritual. A sabedoria de Jesus e o seu elevado poder espiritual eram o resultado do progresso alcançado através das encarnações anteriores, segundo as leis da evolução, iguais para todos os filhos de Deus, que é o que a Lenice falou aí. Como Deus cria incessantemente, desde toda a eternidade, sempre houve espíritos que estão sendo criados, outros nos mais diversos graus de evolução, e outros que já são perfeitos, tornando-se colaboradores de Deus na obra da criação. Jesus é um desses últimos. Sua perfeição perde-se na noite dos tempos e foi conseguida do mesmo modo como estamos conseguindo a nossa, porém em mundos que existiram antes da Terra. Ao formar-se a Terra, Jesus já era perfeito. Por isso, desde os primórdios de nosso planeta, recebeu de Deus a incumbência suprema de o dirigir. Segundo Chico, né, o mundo em que Jesus, os mundos que Jesus viveu e que ascendeu à condição de espírito crístico, né, são mundos que já não existem mais, né? E aqui a gente está pegando mais um trechinho do mesmo texto que a gente pegou semana passada, do Honório, né, no Caminho do Rio. É mais um trecho do mesmo texto. No texto de Marcos, que noticia a visita a Nazaré, sua terra natal, ele ensina na sinagoga, e os seus contemporâneos se surpreendem com sua sabedoria e com os prodígios que fizera com suas mãos. É que Jesus, o filho de Nazaré, nascido de José e Maria, consoante o narrador especifica, está tocado do divino, pois em sua condição pura, livre das ilusões que salteiam as inteligências comuns, opera pelo amor sublimado que lhe permite ser com o Pai, retratando-o com perfeição entre os homens. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Em Lucas, temos revelado o texto de Isaías que Jesus leu naquele ambiente, que reportava a sua missão de evangelizar,
libertando, curando, proclamando o reino. Note-se que Jesus é definido como filho de José e Maria, sendo que lhe é mencionado a parentela. É interessante isso que ele vai falar agora. Como irmãos e irmãs, num sentido apenas referencial, não direto, o que nos permite considerar, mesmo do além, a dizer que sua condição humana, a dizer de sua condição humana, porque irmãos e irmãs citados, que os evangelistas o ambientam como alguém pertencente a um grupo familiar, um ninho vibracional, que lhe dá uma base de projeção, a fim de que na Terra não seja um elemento sem conexão com a humanidade. Esses irmãos e irmãs estão, para a turba presente, apenas como grupo familiar, e não especificamente como seres gerados por Maria, a legítima mãe do Senhor. E como essas almas respiram apenas os costumes da época, sem maiores percepções, o que Jesus ensinava e vivia lhes soava à sensibilidade como escândalo. É interessante aqui o que ele fala, porque ele coloca assim, que ali os irmãos e irmãs, ele coloca ali irmãos e irmãs, né? Não como seres gerados por Maria, mas como cada um de nós, né? A dizer de sua condição humana, como ele fala ali, como irmãos e irmãs citados, quer dizer, ele colocou, Jesus foi colocado num ninho familiar, vamos dizer assim, num ninho vibracional, como ele coloca ali, para mostrar mais ainda a conexão dele com a humanidade. Mas, como ele está falando assim, ali embaixo, né? Não especificamente como seres gerados por Maria, mas como cada um de nós. Porque cada um de nós podemos ser considerados como irmãos, né, de Jesus, certo? Somos filhos do mesmo Pai, não é isso? Então, é interessante essa referência que ele fala, né? Mencionar a parentela num sentido apenas referencial e não direto. Comentários? Estão calados hoje. Esse texto aqui vem bastante de encontro com o que a Lenise estava comentando ali. Kleber, quer falar alguma coisa? Agora achei aqui o dedinho, aqui, a mãozinha. Existe uma coisa que pertence muito à nossa compreensão como humano, né? Que a gente olha os fatos, a verdade está diante de nós e a gente não consegue ver, porque a gente sempre está achando que ela está oculta em algum outro lugar e a gente fica sempre procurando. E a vida é muito simples. Na verdade, se a gente olhar bem, as mensagens de Jesus, elas são simples, mas a gente está sempre procurando o mais complexo, buscando explicações mais, por exemplo, a oração, né? Poucos acreditam que a oração tem essa força que Jesus falou, né? Que a espiritualidade traz de novo para a gente, falando da oração, importância de orar, de agradecer. Hoje as ciências as sociais, psicologia, né, ela fala da questão da gratidão, como isso faz bem, reverbera no nosso organismo, né? E a gente sempre ignora essas coisas simples, achando que eu vou buscar a coisa mais longe, né? O Jesus estava ali, né? Jesus estava ali. O próprio Paulo diz em alguma carta que eu não lembro qual, nunca lembro, eu tenho que pesquisar isso, eu esqueço sempre. E como eu pude não reconhecer o Messias, né? A gente tem um distanciamento da verdade, parece que a gente chega próximo dela, pelo menos uma parte. Não, não é possível que seja tão simples assim. Aí quando alguém vem com uma tese elaborada, complexa, que precisa ser extremamente interpretada, a pessoa, deve ser isso aí. Porque eu não me sinto capaz de perceber o simples, o sublime, né? O Jesus, quando falou, eu sou manso, né? De coração. Olha, que coisa, é próximo da gente. Não buscar coisa tão complexa, né?
olha, vocês não entenderam nada, mas entenda o seguinte, não faça o outro que não queriam que você fizesse com você. Isso é básico de relacionamento, né? Acho que é por aí, não sei, estou me alongando um pouquinho. Muito bom, Kleber, muito bom, querido. Obrigada. Mais um texto, gente, do livro A Ética de Jesus. O título é De Onde Vieram Essas Maravilhas? Como eu estava dizendo, é esse que vai mais de encontro com aquele último comentário da Lenise ali. Que a paz do Mestre Nazareno seja uma dessas maravilhas que Jesus pode trazer por nós, se tivermos confiança em sua doutrina de vida. Profundo e complexo o texto estudado hoje, que permite extensas e diversificadas reflexões. Licença, Valdete, o texto sumiu. Eu não sei se é só o meu. Não está Sumiu, mas aparecendo. para mim... Sumiu, sim. Voltou. Para mim aparece. Ética de Jesus. Ô, Valdete, está parecendo que você está fazendo anotação. Está escrito assim, Valdete está apresentando e fazendo anotação. Então, pode ser por isso, por conta dessa fazendo anotação, que ele está, às vezes, sumindo. Não, mas isso sempre aparece. Isso sempre aparece. Mas vocês estão vendo o texto? Agora sim. Agora voltou. Então tá, então vamos lá. Às vezes é a internet, viu, de um ou de outro que ficam, dá uma vacilada, né, some. Bom, vou ler de novo, vai. Que a paz do Mestre Nazareno seja uma dessas maravilhas que Jesus pode fazer por nós, se tivermos confiança em sua doutrina de vida. Profundo e complexo o texto estudado hoje, que permite extensas e diversificadas reflexões. Mas façamos algumas breves questões representadas no texto pelos conterrâneos do mestre. Alguém está com o microfone aberto, gente, por favor, dá para fechar? Não é ele o filho do carpinteiro? Sim, pois da mesma forma que o carpinteiro trabalha... Olha que bonita a correspondência que ele faz, né? Sim, pois da mesma forma que o carpinteiro trabalhava a madeira, transformando-a em utensílios úteis para o uso do homem, Jesus, com sua doutrina do amor, trabalha os nossos corações para que nos transformemos em servos da divina providência, úteis na transformação desse nosso planeta em vida. De onde vem tanta sabedoria, tantas maravilhas? Vem principalmente do seu coração amoroso, de seu espírito evoluidíssimo, de sua compreensão das nossas mazelas e do que necessitamos. Não é ele o filho de José e Maria? Não são seus irmãos e irmãs nossos conhecidos? Sim, seus irmãos e irmãs são todos aqueles que praticam a vontade do Pai, as leis divinas. Todos nós podemos ser parentes do Mestre, se assim o quisermos, se nos orientarmos pelos seus ensinamentos de amor. Quais são as maravilhas que o Mestre realiza? Das várias, a maior de todas foi a provocada pela sua teoria ética do amor em ação, do hábito da solidariedade, da compaixão, perdão, compreensão, da caridade, que nos torna todos irmãos. Esta maravilha que nos transforma em seres espiritualizados, melhores, transformados. A principal maravilha que Jesus realiza em nossa transformação em seres iluminados pelo amor. Porém, como o texto evangélico nos avisa, poucas maravilhas o Mestre pôde fazer se não confiarmos nele, se não estivermos dispostos a nos desapegar dos nossos velhos valores da materialidade e animalidade, e buscarmos com toda a nossa força os nossos valores do reino dos céus. Comentários? Eu não sei quem pode falar.
Fiquei com uma dúvida, Valdete, que você passou meio ligeiro aí, eu não quis atrapalhar, eu acho que foi no Evangelho dos Humildes. Você disse que Deus cria espíritos já evoluídos, eu não entendi bem essa parte. Não. Ele cria incessantemente. Então, se ele cria incessantemente, há espíritos que estão ainda no princípio da evolução, há espíritos mais elevados, há espíritos em todas as etapas da evolução. É isso que ele quis dizer lá. É porque eu costumo dizer que Deus cria, não, espírito simples, ignorante, sempre criando. Sim, agora, isso. Ele estava dizendo que cria espírito evoluído, aí me deu aqui. Não é isso que ele fala, não. A gente pode voltar aqui, mas não é isso que ele fala, não. Aqui, ó. Como Deus cria incessantemente, desde toda a eternidade, sempre houve espíritos que estão sendo criados, simples e ignorantes. Outros nos mais diversos graus de evolução. E outros que já são perfeitos, tornando-se colaboradores de Deus na obra da criação. Pois é, aí que eu digo, então, ele cria outros nos mais diversos graus de evolução, e ele cria outros que já são perfeitos. Aí Não. Olha, ele cria desde a eternidade. Então, sempre vão existir espíritos nos mais diversos, né? Sempre vai existir espíritos que estão sendo criados, sempre vai existir outros nos mais diversos graus de evolução, e sempre vai existir outros que já estão perfeitos, que já chegaram à perfeição, mas não que ele crie espíritos perfeitos, isso, né, é contra a doutrina espírita, contra, né? É justamente por isso que me criou uma dúvida. Então, são espíritos já viveram em outros mundos, só até em outros mundos, inclusive, até com mais perfeição, mais pureza. Aqui, o texto aqui ele ficou meio esquisito para mim. Mas não quer dizer isso, não. Não quer dizer que ele cria espíritos perfeitos, não. Tá legal, então, obrigado. Tá? Então, voltando aqui, agora a gente vai... esse trecho aqui, gente, é o seguinte, deixa eu ler primeiro, depois eu comento, né? Disse a eles, sem dúvida, me direis esta parábola. Médico, cura a ti mesmo. Todas as coisas que ouvimos ter ouvido em Cafarnaum, faze aqui também na tua pátria. Isso aqui é como se Jesus estivesse, assim, lendo o pensamento deles, né? Eles estão pensando ali, bom, então, se você fala que você é o Messias, então prova para a gente. Estão sendo falados aí, né? Tem a fofoca aí, que você já fez um monte de coisa lá em Cafarnaum, então faz aqui, prova para a gente aqui que você é realmente o Messias, né? Mas isso aqui ele está falando, lendo o arrazoado, vamos dizer assim, dos corações ali, né? E disse, amém vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome sobre toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão para uma mulher viúva, Sarepta da Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naimã, o sírio. O que ele está querendo dizer aqui? Ele fez 2 outras citações do Antigo Testamento, né? Por quê? Ele está falando aqui, amém vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria, por quê? Porque eles não têm fé suficiente para acreditar no que está ali explícito na frente deles, né? Então, ele cita 2 exemplos que dizem o quê? Primeiro, nesse caso aqui, dessa viúva de Sarepta, aqui de Sidônia, a gente vai ler mais para frente exatamente o trecho, né? Por que ela foi... Havia um período de muita dificuldade, né? O céu foi fechado por 3 anos e meio, ou seja, houve muita fome, né? Não havia comida, mas quem foi socorrido? A única pessoa que foi socorrida foi essa viúva
Elias, né, foi enviado para quem? Unicamente para essa viúva da Sidônia, ou seja, de um gentil. Não era alguém do povo hebreu, era um gentil. E no caso aqui, outro caso aqui, quando havia muitos leprosos, para quem o profeta Eliseu foi enviado? Foi enviado para Naamã, o Sírio, ou seja, outro gentil. Então, nos momentos de grande dificuldade, não foi o hebreu que foi socorrido, foi o gentil. Por que foi o gentil? Porque a mulher tinha fé, a mulher acreditou nele. O leproso aqui, o leproso também acreditou, tinha fé. E provavelmente o povo em volta, que devia ser hebreu, não tinha nenhuma fé, né? Então, para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui, ó, as duas citações que ele faz aí, primeiro da viúva e depois do Naamã, né? A viúva, o que aconteceu, ó? Falou-lhes, está lá em Reis, né? Falou-lhes, pois, o Senhor, dizendo, levanta-te e vai para Sarepta dos Sidônios, e ali estarás, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então, ele está falando isso para Elias ir até Sarepta dos Sidônios, né? Levantou-se e foi para Sarepta. E quando ele tinha chegado à porta da cidade, lhe apareceu uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, dá-me num vaso um pouco d'água para beber. E quando ela lhe ia buscar, gritou Elias após ela, dizendo, traze-me também, te peço, um bocado de pão na tua mão. E ela lhe respondeu, viva o Senhor teu Deus, que não tenho pão, senão somente obra de um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na almotolha. Eis aqui ando eu ajuntando uns pauzinhos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, para comermos e depois morrer. Quer dizer, ela só tinha um tantinho de farinha, um tantinho de azeite ali na panela, né, que ela ia preparar um bocadinho só para ela e o filho e depois morrer, porque ela achou que, além daquilo, ela não ia conseguir mais nada, não ia ter mais nada, porque já há 3 anos e meio sem nada, com muita fome, né? Aí, prosseguindo, Elias lhe disse, não temas, mas vai e faze como disseste. Contudo, faze primeiro para mim, desse pouco de farinha, um pãozinho cozido debaixo do rescaldo, e traze-mo. Para ti e para o teu filho o farás depois. Pois eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel. A farinha que está na panela não faltará, nem se diminuirá na almotolha o azeite, até o dia em que o Senhor faça cair chuva sobre a terra. Pois a mulher e fez como Elias tinha dito, e comeu ele e ela e toda a sua casa. E desde aquele dia não faltou a farinha da panela, nem se diminuiu o azeite da almotolha, conforme o que o Senhor tinha predito por Elias. Então, ela só tinha um tantinho, que ela achou que ela ia comer aquilo e depois morrer, porque estava numa situação muito complicada. Aí o Elias falou assim, não, vai lá, faz para mim, depois faz para você, e o Senhor está dizendo que não vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar óleo de jeito nenhum. E realmente não faltou farinha e não faltou azeite, porque ela tinha fé no Senhor, Deus de Israel. E depois, a outra passagem do leproso, né? Está em Reis também, né? Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, Pai, ainda quando o profeta te houvesse ordenado uma coisa muito difícil, deverás tu, sem dúvida, fazê-la. Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficarás limpo. Foi ele, pois, e lavou-se 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou bem como a carne de um menino muito tenro e ficou limpo.
e voltando para o homem de Deus com toda a sua comitiva, veio e se apresentou diante dele e disse: Eu sei certamente que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Rogo-te, pois, que recebas de teu servo alguma oferta. Então, gente, aí depois de falarem isso, né, eles acabaram ficando enraivecidos, né, porque eles pedem para Jesus provar ali que eles, né, que ele era o Messias, fazer algum fenômeno ali, né? Mas Jesus não fazia isso. Todas as vezes que Jesus fez alguma coisa, era com proveito, né? Era por alguma razão útil, vamos dizer assim, né? E ele não estava ali para fazer espetáculo, né? E ele fala da falta de fé deles, né? Quando ele diz: Amém vos digo que nenhum profeta é aceito na sua pátria. E aí ele cita 2 exemplos onde hebreus não tinham fé e não foram eles que receberam algum fenômeno, né? Mas foi a viúva e o Naamã, dois gentios, né? Que receberam as graças porque tinham fé. Mais um pedacinho aqui do EAD. E escandalizavam-se nele. A palavra escandalizavam, citada no texto, tem o significado de indignação. A pregação de Jesus, que no início causou admiração e perplexidade, foi considerada ofensiva após a racionalização. Ofensiva, porque ele falou, mostrou casos em que os gentios foram socorridos e não os hebreus, né? Eis aí outro ponto controverso da natureza humana, totalmente compatível com seu nível de imperfeição espiritual. No primeiro momento, por se encontrarem mentalmente desarmados. Os ouvintes ficaram maravilhados com a fala do mestre. Contudo, logo que reconheceram Jesus, identificado como um conterrâneo, filho de humilde carpinteiro, despencaram abruptamente do plano de vibrações superiores para onde o mestre os conduzira e proferiram indagações compatíveis com o patamar evolutivo em que se encontravam. Escandalizavam-se, demonstra existência de orgulho e vaidade de forma inequívoca. Naquele fugaz espaço de tempo, eles se viram sem máscaras como criaturas imperfeitas. Daí a indignação. Daí banalizarem a valiosa pregação do Cristo, porque, segundo a distorcida percepção demonstrada, tratava-se apenas de um nazareno comum, filho de pessoas comuns. Diante dessa atitude, o mestre amado reconheceu com humildade que ninguém é profeta em sua terra e seguiu adiante. Chacoalhou as sandálias também, né? Em busca de corações receptivos aos seus ensinamentos sublimes. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procuram sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. É comum encontrarmos oposição nas pessoas que convivem próximas a nós, quando oferecemos proposta de mudança. A oposição é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Essa oposição das pessoas que conviveram com ele, né, que conviveram, é o que a gente sempre fala, né, quando alguém muda de atitude, né, e quer se dedicar ao bem, ao conhecimento das escrituras, sempre vai encontrar uma resistênciazinha, né? Acho que só temos mais um. Ah, não. Alguém quer comentar alguma coisa?
Eu queria comentar o seguinte, eu acho que o povo de Israel naquela época também, ele não era bem culpado, né, de não entender as palavras de Jesus, porque todo o ensinamento da igreja na época, né, dos rabinos, era voltado a um Jesus tipo Davi, né? Alguém que vem fomentar guerra, conseguir as coisas pela força, né? Apesar de nos textos não estar escrito exatamente isso, mas eles eram controlados, né, pela religião da época, né? Então, eu acho que era até natural eles rejeitarem alguém aparentemente fraco, né, de origem humilde, porque isso ia ao encontro de uma mentalidade diferente, né, na época. Com certeza. Quem foi que levantou a mão? Eu aqui, puxa vida, eu estou assim pensando que até hoje, há mais de 2000 anos, ainda o egoísmo e a vaidade permanecem com a gente, né? Que coisa impressionante. Olha, que naquela época já tinha a vaidade, o orgulho, e com todos esses séculos, esses anos, continua a mesma coisa. Quando é que esse povo vai aprender, meu Deus do céu? É indignação minha agora, viu? Quando é que nós vamos aprender, né? Porque a gente sempre tem, cada um de nós tem um pouquinho de orgulho, um pouquinho de vaidade, um pouco, uns mais, outros menos, mas egoísmo, né? Essencialmente egoísmo. Mas a gente vai aprendendo. Quem que é? Acho que é Lenise, é isso? Sim, eu estava pensando aqui, Valdete, quão grande é a nossa fragilidade. Mesmo a gente estando aparentemente mais elevado, né, num templo religioso, numa sinagoga, num estudo agora aqui, por exemplo, também, como a gente é frágil, como a gente muda a nossa sintonia de acordo, por exemplo, se você falar alguma coisa e que fere aquilo que eu estou pensando ou que eu estou imaginando, imediatamente o padrão vibracional da gente cai e a pessoa que está ou propondo ou falando alguma coisa diferente daquilo que eu esteja pensando, torna-se naquele momento um inimigo da gente. A gente vê muito isso ainda, né? Com certeza ainda existe. Mas a gente está caminhando, a gente está caminhando. Vamos ver aqui o que o pastorino fala para a gente. Lucas relata essa visita em termos diferentes, né? Talvez porque longe dos acontecimentos e sem ligação pessoal com os nazarenos, não tenha tido receio de relatar fatos mais graves. Começa salientando que o próprio Jesus percebe a descrença deles e lê o pensamento que eles não haviam ousado proferir em voz alta. E fala, certamente me direis, médico, cura a ti mesmo, e faze aquilo que fizeste em favor de Cafarnaum. Dito isto, responde com outro provérbio, nenhum profeta é aceito em sua pátria. E para confirmá-lo, cita 2 exemplos extraídos da própria Escritura. Refere-se o primeiro a Elias, que perseguido pelos seus, na grande fome que durou 3 anos, não pode atender a ninguém, mas renovou a provisão de azeite e farinha de uma viúva de Sarepta, ao sul de Sidom, um gentil. O outro refere-se a Eliseu, quando curou de lepra o sírio, gentil também, embora não tenha curado nenhum leproso na Samaria, ou seja, para os hebreus, né? E um comentário do Barclay. O que indignou as pessoas foi o evidente cumprimento de Jesus aos gentios. Os judeus estavam tão seguros de que eles eram o povo de Deus que desprezavam completamente a todos os outros, acreditavam que Deus tinha criado os gentios para que fossem o combustível do fogo do inferno. E este jovem Jesus,
ao qual todos conheciam, estava pregando a respeito de que os gentios gozavam do favor especial de Deus. Estavam começando a dar-se conta de que nessa nova mensagem havia certas coisas com as quais jamais tinham sonhado. E para finalizar, gente, mais um trecho daquele mesmo capítulo lá do Honório, que a gente já falou algumas vezes, né? Essa inibição constrange aquele que já navega em altos mares de concepções e sentimentos, e por respeito ele é chamado a se conter, diminuir-se, e a utilizar didática própria ao entendimento do grupo que lhe é familiar. A intimidade do grupo em que evoluímos pode nos prender, porque os condicionamentos mentais dos mais próximos guardam uma expressão até violenta em termos de cobrança, de ciúmes, de despeito, de agressão. Não dizemos isso por leviandade, mas como estudo. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Lembra que a gente estudou esse versículo aqui há um tempo atrás? Se, no plano social, isso é corriqueiro e necessitamos paciência e humildade para desatar os nós que herdamos do passado reencarnatório, o fato é mais verdade por dentro de nós mesmos, porque carregamos no psiquismo a ancestralidade de onde viemos, de modo que esses condicionamentos nos perseguem com a autoridade vivencial de antanho. Daí os domésticos nos conhecerem de sobra nas linhas mais essenciais de nossos pensamentos e vocações. Basta lembrar que em muitas circunstâncias duvidamos de nós mesmos. Assim, entendemos que o exterior a nós reflete o nosso interior. E se há a luz do amor e da sabedoria nos visitando, é preciso guardar cuidado e zelo para com todo o grupo, pois não se opera em Cristo com violência, nem interna e nem externa. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E aí é isso, gente. Interessante o que ele fala aqui né, que a intimidade do grupo às vezes nos prende, né? Nos prende por aquele condicionamento ali da família, tem que ser tudo igual, tem que ser toda, né? Então, às vezes, nos prende realmente. E a gente tem que pensar isso em termos individuais, né? Porque nós estamos presos, muitas vezes, ao passado reencarnatório, né? A nossa ancestralidade, que nos perseguem, como ele diz ali, com autoridade vivencial de antanho. Comentários? Só uma guisa de informação. Essa frase que está aí, que estava em vermelho ainda há pouco, acho que daí que vem aquele slogan que o pessoal fala: santo de casa não faz milagre, não é isso? É mais ou menos isso, porque Também, é a vaidade que a pessoa tem, o orgulho de não aceitar mesmo outra pessoa, mesmo no próprio convívio, simulando que ela. Então, interessante essas frases. Muito legal. E quando a gente falou disso aqui, ó, lembra? E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Lembra que a gente comentou aqui? Inclusive, assim, nós temos questão de reencarne, de desafetos, né, que acabam vindo para a mesma família, né? E o pai contra o filho, o pai representando não o pai físico, né, mas aquele que me gerou espiritualmente. Aquele que me gerou espiritualmente são os meus eus antigos, né? São as minhas outras reencarnações
né, que são responsáveis pelo que eu sou hoje, né? Então, o meu pai sendo assim, aquele que me gerou espiritualmente, que me gerou, ou seja, a minha trajetória anterior que me trouxe até aqui, né? Na sua pátria, até pode se dizer, no seu convívio com as pessoas que estão próximas, a pátria é que está se falando de Jerusalém, está falando de Cafarnaum, mas também serve para dentro da pessoa, dentro da família, né? Isso, a sua pátria, no Isso, caso. isso, exatamente, querido. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo, tá gostoso. Cada dia a gente aprende um pouquinho Tá mais. gostoso. Está gostoso esses encontros aí, para mim tem sido muito bom, porque volta e meia, eu às vezes necessito dizer alguma coisa, eu me lembro, nós estudamos aquilo, então eu vou repetindo, obviamente, depois de compreender, né? Também não vou ser carneirinho de presépio, ficar batendo na cabeça. A hora que eu tenho dúvida, eu pergunto. Porque aí eu não tenho dúvida. Isso aí, Valdete. Muito bom, gostei. Tem mais o que falar mesmo. Bom, pessoal, então, primeiro, muito obrigada a todos, né? A reunião foi ótima, foi muito boa. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta aqui, prosseguindo essa perícope aí, que provavelmente a gente encerra na próxima semana, né? Então, boa noite a todos, vão com Deus. E, como eu falei, se Deus assim o permitir, a gente está de volta aqui semana que vem.